Bom dia, pessoal. Vamos continuar agora a leitura do livro Teologia da Enganação. Eu irei ler agora o capítulo 12, intitulado Julgando pela Aparência. Em João, capítulo 7, versículo 24, está escrito: Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. No versículo acima, Jesus nos ensinou a não julgarmos pela aparência das coisas, ou seja, uma percepção superficial, mas sim pela reta justiça. No entanto, vários líderes evangélicos, adeptos da teologia da enganação, impõem um controle comportamental sobre seus liderados através de um costume tomado como doutrina, como se seus costumes fossem o padrão espiritual a ser seguido. Explico. As igrejas podem adotar certos costumes em conformidade com seu regimento interno e estatuto social. Não há problema nenhum nisso. Assim como qualquer grupo social, uma igreja evangélica tem todo o direito de estabelecer certas regras de convívio em seu ambiente religioso. Mas cabe ressaltar que costumes e doutrinas são coisas distintas, a saber, costumes, eles mudam com o tempo de acordo com a época, a cultura e a localização geográfica. Não constituem algo fixo e imutável. O costume é algo humano, temporal. Por exemplo, formas de se vestir, cortes de cabelo, uso ou não de certos tipos de maquiagens, joias, ornamentos em geral. Já as doutrinas, elas não mudam com o tempo, constituem algo fixo, imutável e atemporal. Por exemplo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme Hebreus capítulo 13, versículo 8. Outro exemplo, somente o Senhor é Deus e não há outro, conforme Isaías 45, 5. Esses exemplos são fatos que não mudarão com o tempo. São situações atemporais. Geralmente, muitas igrejas chamam seus costumes de doutrinas, como se seus costumes constituíssem algo dotados de valor espiritual e salvífico. Também é direito de uma igreja pensar dessa forma incorreta, mas o problema consiste no seguinte: quando uma igreja chama outra igreja de fria, de caminho largo, cheia de vaidades, negativamente falando, simplesmente pelo fato de não adotar os mesmos costumes, temos uma situação reprovável, pois nesse caso estará havendo um julgamento precipitado pela aparência, que não agrada ao Deus vivo. Além disso, tal igreja acabará vendendo a ideia de que existe um padrão espiritual e salvífico em seus costumes e que não o adotar estará sujeito à perdição eterna. E quem não o adotar estará sujeito à perdição eterna, o que contraria frontalmente as escrituras sagradas, pois quem salva é única e exclusivamente Cristo e não os costumes de uma igreja local. Em alguns casos, temos igrejas, congregações que chegam a dizer que suas instituições religiosas constituem a graça de Deus, o que é algo absurdo de se dizer, pois a graça de Deus manifestada em nós é o fato de Deus ter enviado seu Filho para morrer pelos nossos pecados, algo que não merecíamos, mas mesmo assim ele fez por amor a todos nós, conforme João 3,16. E aqui está o foco do presente capítulo. Quando uma igreja atribui valor salvífico à sua própria instituição religiosa, cria-se um temor em seus membros e seus fiéis, pois tais fiéis acreditarão que estarão supostamente destinados à perdição eterna, caso saiam da referida igreja ou congregação. Chega-se ao ponto de declarar que a simples mudança para outra denominação evangélica já torna o fiel passivo de condenação espiritual. Absurdo isso. Além de contrariar frontalmente as escrituras bíblicas, tal imposição do medo constitui uma forma descarada de controle comportamental, visando a continuidade perpétua de um fiel em tal instituição religiosa. O fato é que nenhum costume tomado como doutrina e nenhuma instituição religiosa salva. Salvação somente em Jesus Cristo e ninguém mais, conforme Atos 4,12. Mesmo que um ancião diga que a sua congregação seja a graça salvadora de Deus, tal afirmação continuará biblicamente incorreta, errada, pois salvação só em Cristo e não há outro caminho. Para não sermos enganados por líderes fraudulentos que almejam controlar até mesmo o comportamento religioso de seus fiéis através da imposição do medo, temos que definir qual deve ser a luz, biblicamente falando, que guiará nossos passos. A saber, em João 8,12, Jesus disse o seguinte a respeito de si mesmo: Ego eimi,
to fosto cosmo, que significa eu sou a luz do mundo. Ou seja, Jesus é a luz do mundo que nos garante a vida eterna. Por meio dele e sem ele não há salvação, conforme João 6,47. No Salmo 119, 105 está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a luz para os nossos caminhos, e não o costume de uma igreja local tomado como se fosse doutrina. Por fim, Jesus, a luz do mundo, nos orienta conforme a sua palavra, luz para os nossos caminhos. Instituição religiosa não salva e os costumes de uma igreja local não possuem valor salvífico. Salvação somente em Cristo. Espero aí que vocês tenham gostado aí desse capítulo e até a próxima oportunidade, se Deus assim quiser.